Oi, Regina, Camila, Marcelo, tudo bem aí? Bom, gente, então deixa eu falar qual que é a nossa proposta aqui hoje, né? Nessas semanas eu tenho colocado, hi there, Marcelo. Eu tenho colocado vários stories, né? Que eu pego aquelas headlines do The Guardian, The New York Times, de vários jornais, né? Que trazem esse tipo de vocabulário que realmente é o vocabulário que vocês vão precisar para quem vai fazer uma prova, não é verdade? Então, assim, eu reforço, eu gosto de reforçar essa questão da necessidade de você estudar o instrumental se você vai fazer uma prova, né? Se você quer aprender a falar, se comunicar para suas viagens, se você tem, se é esse o seu objetivo, tudo bem, o inglês geral vai resolver essa questão. Você vai aprender expressões do dia a dia, vai até aprender gírias, né? Expressões que quando a gente estuda o inglês instrumental, a gente não usa, né? De que adianta eu ensinar você, por exemplo, a falar you gotta go, por exemplo. Você não vai ver isso nos seus textos acadêmicos, eu te garanto, tá? É outro tipo de coisa. Quando a gente fala só por falar, você não tem que saber qual é a função daquela palavra e tal. Só que nas provas de proficiência costuma cair. E nos concursos também, né? Às vezes é só compreensão, é bom você saber o que cai na sua prova, né? Mas, por exemplo, nos editais que a gente vê, além da questão da leitura e compreensão dos textos, também tem gramática, relação entre as palavras, origem das palavras, cai muito essa questão de prefixo, sufixo, tudo isso que quando você só está no inglês geral falando, você não está preocupado, mas nem um pouco com essa questão, e nem deve, não é esse o seu objetivo, tá? Então, é ficar esperto, é fazer, estudar para aquilo que você vai precisar. Não é? Porque assim, o processo do aprendizado do idioma como um todo, as 4 habilidades, é um processo longo. Eu não vou mentir para você que rapidinho você pega. São anos, horas, depende, né? Anos e horas é diferente. Se você se dedicar várias horas, é claro que não vai levar tantos anos, né? Mas se você ficar com 2 aulinhas a semana, de 1 hora e meia, a coisa vai longe, né? Então é por isso que existe o inglês instrumental. Eu não vou trabalhar as 4 habilidades, eu vou trabalhar apenas leitura e compreensão de texto. Tá? E gramática, é claro, a relação entre as palavras, mas é diferente de eu te ensinar a se comunicar oralmente, a entender a parte de listening e tal. Então, não é isso que a gente trabalha, tá? Inglês instrumental é focar naquilo que cai nas provas, tá bom? Bom, então eu vou compartilhar com vocês os meus slides aqui que eu preparei. Eu escolhi 3 dos stories que a gente colocou durante essa semana, acho que foi mais no final de semana que eu coloquei, mas assim, eu me surpreendi com o tipo de conteúdo que precisa e que às vezes as pessoas ainda erram. Então eu falei, não adianta só colocar lá para eles fazerem, deixa eu retomar, explicar, analisar com vocês, aí com certeza vocês vão entender. Tá? E eu quero deixar esse canal aberto, por favor, se quiserem sugerir temas, conteúdos, vamos lá, e vai ser um prazer. Tá? Eu preparo a aula do jeito que, com o assunto que vocês estão precisando ver, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu escolher aqui por onde é que nós vamos começar. Bom, o primeiro texto aqui que eu escolhi para vocês é esse aqui, tá? Então, esse texto eu peguei do The New York Times, como vocês estão vendo aí, né? É um assunto sobre viagens, né?
Então, eu quero fazer aquele exercício que eu faço sempre com vocês. Olha o texto e me diz assim, nessa batida de olho rápida, sem se preocupar com palavra que você não conhece, quanto desse texto você consegue entender? 10%, 70%, 60%? Quantos por cento você consegue entender? Me diz aí nos comentários. Essa estratégia de bater o olho é skimming, né? Skimming. Você faz aquela pincelada assim e me diz, esse texto aqui fala de marketing, de finanças, não sei, o que você me diz aí? O que você acha que é esse texto? Sobre o quê? Qual é eu estou pensando num escopo mais amplo, né? Não quero detalhes, não. Alguém consegue me dizer? Alguns de vocês já responderam aí no final de semana, então já tem uma noção de que se trata, né? Bom, vamos lá. Então vamos para a próxima tela. O que eu vou pedir para você fazer agora? Agora a gente vai olhar quais são os cognatos, as cognatas desse texto, tá? Olha aqui, ó. Eu grifei para você. O que a gente tem aí? Magic, Aurora Borealis, que é muito parecido, né, com o português. Impossible, Describe, Capture, Photograph, Simply, Spectacular, International, Cancelled, Photographer, Exploring e novamente Aurora Borealis. Você percebe o quanto do texto você já conhece? Dá para perceber que muda aquela sensação que você tinha anteriormente de não sei nada, não conheço, não sei do que está falando. Quando você já começa a prestar atenção, o seu cérebro começa a focar no assunto relacionado a essas palavras que você reconhece. Percebe? Isso aí é neurociência, né? Você começa já a focar ali. Então, agora eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui com você, só pra gente já começar a ir um pouquinho, sem prestar muita atenção em detalhes, tá? Então, o texto diz assim: The magic of the aurora borealis is almost impossible to describe or capture in a photograph. One simply has to see them to understand just how spectacular they can be. With his international assignments and trips cancelled last year, the photographer Marcus Westberg spent 2020 exploring the northern reaches of his Swedish homeland instead. Have you seen the aurora borealis for yourself? Ok? Bom, então, agora, o que nós vamos fazer? Agora eu vou começar a esmiuçar o texto com você, tá? Deixa eu passar aqui para a nossa próxima telinha, para você começar a entender. Bom, a primeira parte, o primeiro parágrafozinho que tem lá. The magic of the aurora borealis is almost impossible to describe or capture in a photograph. One simply has, olha aqui, hein? To see them, to understand just how spectacular they can be. Muito bem, então vamos lá, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Na primeira parte, não tem nada muito novo aí, né? Apenas a palavrinha almost, né? Que quer dizer quase. E depois aparece um detalhe, essa palavrinha one, né? Que quer dizer, é diferente.
usa, ela se refere a qualquer pessoa, mas ninguém em particular. Como é que a gente usa em português, né? A gente usa como a gente, nós, né? É assim que a gente usa esse one. E veja bem que ele vem com o verbo na terceira pessoa do singular. One simply has. É como se estivesse dizendo, a gente simplesmente tem que, né? Simply has. Então, guarda aí esse pronome aí, esse one, tá? Depois, continuando, one simply has to see them. Esse them, nós simplesmente temos que vê-la. Vê-la quem? De quem que eu tô falando? Eu tô falando da aurora boreal, ok? To understand, para entender, né? Just how spectacular they can be. Quem é esse they de novo? Esse they é a aurora borealis novamente, tá? Então, olha, presta atenção. Eu coloquei, depois eu vou trazer para vocês as questões do jeito que foram colocadas para vocês lá, para vocês entenderem o que eu tô falando. Outra coisa que você tem que prestar atenção aqui, o verbo can, não é? O can é poder, habilidade, mas ele também é poder, possibilidade. E é isso que ele tá mostrando aqui, né? Quão espetacular pode ser, né? É possibilidade. Eu queria trazer também para vocês, infelizmente eu não anotei aí nesse folder, né? Uma outra palavra. Na realidade, foi a primeira vez que eu vi essa aurora borealis desse jeito. Normalmente, a gente fala Northern Lights. Sabe, Northern, referente a norte, tem a palavra Northern, que é do norte, e depois Lights, né? Então, normalmente, a aurora borealis, a gente usa The Northern Lights, mas apareceu no The New York Times como aurora borealis, então não é errado não, tá? Ficou alguma dúvida quanto ao uso desse one? Esse one simply has to see them. Nós só temos simplesmente que olhar para elas, tá? Então, fique esperto. Deixa eu mudar aqui, então vamos para o nosso próximo slide. Nesse próximo slide, eu trago mais algumas palavras, né? Então, olha, with his international assignments and trips canceled last year. De quem que é esse his, hein? Isso costuma muito cair em prova, sabe? Qual é a referência contextual desse his? A quem é que ele se refere? Quem que é, gente? Ele tá falando de quem? É da aurora borealis? Não. É do Marcos, do fotógrafo, né? Veja bem que tá lá no primeiro parágrafo o nome dele. E esse his que se refere a ele, tirar os comentários, como será que faz isso, hein? Eu tenho que te dizer que eu sou uma novata. Aqui, desativar comentários. Pronto, Regina. Eu sou novata em live. Hoje eu atrasei porque, por incrível que pareça, eu não achava onde é que eu começava essa live. Parece piada, né? Mas tudo bem. E essa porque é a terceira que eu tô fazendo. Mas tudo bem. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, olha, prestando atenção no his, né? Que refere-se ao fotógrafo, ao Marcos, né? Então,
with his international assignments. Assignments significa missões, compromissos, né? Aqui a gente está falando de missões porque ele é um fotógrafo, né? Que viaja, então ele normalmente está em missões, né? Mas pode ser um compromisso. I have an assignment. Eu tenho um compromisso. I can't go to the party. I have an assignment. Não posso ir na festa, eu tenho um compromisso, tá? E depois, and trips canceled last year. The photographer, Marcus Westberg, spent, olha lá, o verbo é to spend, spent, que quer dizer passar tempo, né? Gastar, mas no sentido de tempo, né? Então, ele passou o ano de 2020 exploring Northern, olha aqui o Northern, que eu falei para vocês do Northern Lights, é esse Northern aqui, tá? Northern quer dizer que é do norte. Aí eu tenho reaches, veja bem, eu quero parar aqui com você. Existe o verbo to reach, que tem uma porção de significados. Eu separei alguns aqui para você. Então, o verbo to reach pode significar chegar. Por exemplo, what time did you reach São Paulo? Que hora você chegou em São Paulo? What time did you reach São Paulo? Pode ser tomar uma decisão, né? Por exemplo, the jury took 4 days to reach a verdict. Então, o júri levou 4 dias para tomar uma decisão, para tomar um veredito, né? Pode ser alcançar de atingir, né? Então, olha, por exemplo, the temperature is expected to reach 30 degrees Celsius today. Então, a temperatura pode alcançar, é esperada que ela alcance 30 graus Celsius hoje, né? O reach também pode ser esticar o braço assim para alcançar alguma coisa, né? He reached for the phone. Então ele esticou o braço para pegar o celular, o telefone. Eu deixei só essas 4 aqui, gente. Tem muitos significados. E aí a gente vê o reach como substantivo, né? Que quer dizer distância de alcance, por exemplo, né? I like to keep a phone and pencil reaches my arm. Por exemplo, eu gosto de deixar um lápis e alguma coisa que eu falei, já esqueci. Within, ok? Within reach, quer dizer, within reach, o que eu tô falando aqui? No alcance, né? No meu alcance, tá? Então, pode ser isso. E também pode querer dizer regiões, que é o significado no nosso texto, né? Aqui ele fala Northern Reaches, que ele está querendo dizer as regiões do norte, né? Continuando. Of his Swedish homeland instead. Então, olha, of his, de novo, quem é esse his? É o fotógrafo. Aqui já apareceu o nome dele, o Marcus Westberg, ok? Swedish, o que é isso? É uma nacionalidade, é o sueco. Qual que é o país? Switzerland. Switzerland é a Suíça. E Swedish é o sueco, sueca, é a nacionalidade. E homeland, homeland é pátria, né? Veja bem, home é lar, não é? Land é terra. Então, terra natal, pátria, de onde a pessoa nasceu. Instead quer dizer no lugar de outra coisa, ao invés. Agora, veja bem que nem sempre, quando a gente vai... Por isso que é complicado, às vezes, você querer fazer uma tradução ao pé da letra, tá? Porque nem sempre, em inglês, eu vou traduzir esse instead, ok? Eu vou fazer a tradução desse trecho no próximo slide. Mas, veja bem, se eu posso falar assim... I'm going to drop French
and take Spanish classes instead. O que eu tô falando? Eu vou deixar o francês e vou fazer aulas de espanhol. Eu não preciso falar ao invés, né? Esse ao invés, ele me dá a ideia aqui que eu estou escolhendo fazer outra coisa, né? E não aquela. Mas nem sempre eu vou traduzir, tá? Você tem que perceber se cabe a tradução desse instead aí, tá? Nem sempre vai caber. Deixa eu passar para a próxima, né? O que eu tenho aqui? A tradução daquele segundo parágrafozinho. Então, diz assim: com suas missões e viagens internacionais canceladas no ano passado, o fotógrafo Marcus Westberg passou o ano de 2020 explorando regiões do norte de sua terra natal sueca. É isso que ele está dizendo aqui, né? E em seguida, que é a última frase do parágrafo, tinha uma pergunta, que é: Have you seen the aurora borealis for yourself? O que eu tô perguntando aqui? Tô perguntando, você já viu a aurora borealis, né? Eu não vou também falar por si mesmo, que for yourself é por si mesmo, mas não cabe, né? Por isso que a gente tem que ficar bem esperto. E eu quero que você perceba também, na live passada, a gente falou sobre o present perfect. Tá lembrado que é usado para várias situações? Uma delas é falar sobre a sua experiência de vida. E é justamente essa situação que o present perfect está sendo usado aqui, né? Have you seen the aurora borealis for yourself? Quer dizer, você na sua vida, alguma vez, você já viu a aurora borealis? É isso que ele está perguntando. Poderia vir de outra maneira. Have you ever seen the aurora borealis? Poderia ser alguma vez, você já viu, mas veja bem, present perfect sendo usado para falar de experiência de vida. E por que tá o have na frente? Porque é uma interrogação, é uma pergunta, né? Se você quiser falar I have seen the aurora borealis for myself. Eu já vi a aurora borealis, né? Esse aurora borealis aqui hoje tá complicado de falar. Eu prefiro Northern Lights, mas tudo bem, vamos que vamos. Bom, a gente fez todo esse estudo aqui para mostrar para vocês como que tava no Stories, tá? No Stories tava assim, eu coloquei esse textinho, aqui eu dividi. Por quê? As duas primeiras perguntas referiam-se a esse primeiro parágrafo, tá? Então, veja bem, aqui diz... A primeira pergunta estava a respeito do one. One no story anterior, por quê? Porque esse story estava antes, né? Refere-se a. Pergunta. A quem? Deixa eu ver aqui. A aurora borealis ou a nós? Então, olha lá. A mágica da aurora borealis é quase impossível de descrever ou capturar em uma foto. A gente simplesmente tem que olhar para elas. Então, esse one é nós, a gente, as pessoas, qualquer pessoa. Não é nada definido. Não é uma pessoa, a Maria ou o Pedro, tá? Qualquer pessoa, ok? Ou nós, também podemos traduzir como nós, tá? O segundo dizia assim, them... No história anterior, refere-se a the aurora borealis ou the photographer, né? A quem é que está se referindo? E esse them refere-se a aurora borealis. E por que ficou um pouco confuso para vocês talvez responderem, né? Porque a aurora borealis, ela tá lá, ela tá longe.
E isso é o que cai nas provas, tá? Não tá pertinho para você. Refere-se a esse aqui que tá logo atrás aqui. Nem sempre é assim, não, tá? Então a gente precisa analisar direitinho, tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas, por favor, coloquem aí nas perguntas, que eu vou entrar aqui depois nas perguntas e ver se alguém perguntou alguma coisa para a gente poder responder, tá? Bom, agora nós vamos para o próximo. A próxima pergunta, ainda a respeito desse mesmo textinho, era o seguinte, a referente à última parte. The photographer Marcus Westberg spent 2020 exploring northern reaches of his Swedish homeland instead. Então a pergunta era, where is Marcus Westberg from? De onde ele é? E para confundir vocês eu coloquei Switzerland or Swedish. Como tinha Swedish no parágrafo, né, nas partes anteriores, algumas pessoas confundiram, né? Mas foi bem de propósito mesmo, para ver se você estava esperto, né? Que Switzerland, né, é o país. De onde ele é? Where is he from? He's from Switzerland, né? E agora, what is his nationality? Qual que é a nacionalidade dele? He is Swedish, ok? Muito bem. Sobre esse texto, que eu já vou para o outro, eu quero saber se vocês têm dúvidas, gente. Vocês podem perguntar, fiquem à vontade aí. Eu vou abrir aqui para ver se tem alguma perguntinha aqui, gente. Fiquem à vontade para perguntar. Esse é o momento de tirar as dúvidas. Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Então a gente vamos continuar então, já que não temos dúvidas. Nós vamos agora para o próximo. Esse outro textinho aqui, que foi tirado do Washington Post, ok? Então, ele diz assim, volunteers race to save thousands of cold-stunned turtles washing up in Texas. Bom, aqui vamos fazer aqui o entendimento, fazer o vocabulário, né? Esse race eu posso traduzir como correr, como apressar-se, né? Aqui é exatamente esse o sentido, né? Também pode ser competir, mas não é o caso, né? Eu posso usar, por exemplo, he's been racing for over 10 years, né? Então, ele tem competido por mais de 10 anos, né? He's been racing. Agora, aqui nós estamos dizendo, esse race é correr no sentido de apressar-se. O to save quer dizer salvar, né? Então, os voluntários, né, apressam-se para salvar. O que é thousands? Thousands é milhares, né? Milhares. Milhares de quê? Veja bem que esse cold stunned está dando uma qualidade para turtles. O que é turtles? São as tartarugas, né? Que tipo de tartaruga que eu estou falando? Eu estou falando daquelas que estavam atordoadas pelo frio. Veja bem, cold é frio. Stunned é atordoada, zonza, desorientada, né? Então, aqui é desse tipo de tartaruga que eu tô falando. Não é qualquer uma, tá? Então, veja bem, cold stunned, dando uma qualidade para turtles. Depois eu tenho washing up in Texas. Muito bem. Olha, a gente tem que ficar aqui bem esperto com esse washing up. Ele é um phrasal verb, certo? Por quê? Eu tenho to wash
que é lavar. Mas aqui não é lavar, né? Aqui eu tô dizendo, ele tem um outro sentido, ele tá no sentido de lançar, aparecer na costa, na praia, tá? É esse o sentido de washing up aqui. Washing up também pode significar fazer a limpeza, sabe? Lavar a louça, mas não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, tá? Outra coisa que eu lembrei aqui também, que é importante, eu vou voltar aqui no vocabulário de cima, no race. Race, como substantivo, ele pode significar raça, não é? Lembra? Human race, a raça humana. Pode ser corrida, por exemplo, horse race, corrida de cavalo, swimming race, que é a corrida no sentido de competição, né, de natação. E pode ser competição eleitoral. Eu já fiz uma vez um stories na época da eleição nos Estados Unidos, em que eu usei, apareceu essa expressão. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de race nessa situação. The governor of California plans to enter the presidential race. Então, o governador da Califórnia planeja entrar na competição eleitoral, na corrida eleitoral, tá? Então, é um significado diferente para race que pode aparecer aí, é importante vocês ficarem com isso na cabeça. Bom, eu não sei se vocês ainda têm dúvidas sobre algum vocabulário aqui. Se tiverem, por favor, coloquem aí nas perguntas. Deixa eu ver aqui, parece ter uma perguntinha aqui. Ah, não, só um positivinho aqui. Muito bem. Então, agora nós vamos ver como é que apareceu nos stories, que perguntas foram feitas, tá? Olha aqui, quer ver? Deixa eu escolher aqui o próximo slide para você ver. É esse aqui. Então, tem aí o mesmo texto. Volunteers race to save thousands of cold-stunned turtles washing up in Texas. Bom, a primeira perguntinha é essa aqui que tá, race. Race means. Então, eu tô perguntando, race significa corrida, é um substantivo? Raça, mesmo substantivo? Ou é correr? É o verbo correr. Então, volunteers race to save. Então, os voluntários correm para salvar. Lembra que a gente está falando aqui de headlines de jornal, né? É por isso que é usado de uma maneira assim mais... como é que eu digo? Não é palavra por palavra, né? Poderia ser volunteers are racing, os voluntários estão se apressando para. Então eles fica mais enxuto a headline, né? Depois a pergunta é sobre cold stunned, que eu perguntei. Quer dizer insensível ao frio ou atordoadas pelo frio. O que é importante aqui? Veja bem, a pergunta poderia até ser meio bobinha, né? Só que, o que você trouxe? Provavelmente você trouxe alguma informação que você viu no jornal, ou leu na internet, em algum lugar, né? Se você não soubesse o significado de stunned. Certo? Então você acaba trazendo o que você já conhece, o que você já leu a respeito daquilo, tá? E a última perguntinha foi sobre washing up, né? Esse washing up estão aparecendo na praia ou lavando? Então, mesmo que você nunca tivesse visto a expressão washing up, veja bem, lavando não cabe aqui. Você tem que, olha, percebe o que? Tem uma preposição logo... Eu conheço o washing. Washing é lavando. Só que esse washing não tá sozinho aqui. Tem uma preposição, tem um up aqui. Então, provavelmente,
é um phrasal verb. E o que é um phrasal verb? É aquele verbo que vem com uma preposição e que muda o sentido dele. E aqui mudou totalmente, tá? Totalmente. Aparecendo na praia, sendo lançada na praia, na costa, né? Do Texas, ok? Perguntas sobre esse texto que a gente já vai para o terceiro. Qualquer pergunta, coloquem aí, vocabulário, dúvida de entendimento, qualquer coisa nesse sentido vocês podem perguntar. Fiquem à vontade. Vamos lá? Bom, eu vou então agora para o último texto, tá? O último textinho que a gente teve aqui foi esse que eu trouxe para vocês. Também é do Washington Post, tá? US officially rejoins Paris Climate Accord, vowing to make up for lost time. Bom, olha aqui. Nós temos US oficialmente, é um advérbio de modo, não é? Rejoins. A gente conhece a palavrinha join, que é juntar-se. Esse re é um prefixo, né, que está na frente da raiz da palavra e quer dizer novamente. Então, rejoins é como no português, né? É juntar-se novamente, é reingressar, porque join, por exemplo, você pode ingressar num clube, por exemplo, seria join. E se você saiu e vai de novo, rejoin, tá? Depois nós temos Climate Accord, que é acordo climático. Novamente, presta atenção, accord é o substantivo, é o acordo. Climate está dando uma qualidade para accord. Não é qualquer tipo de acordo que eu estou falando. Eu estou falando de acordo climático, tá? Então, presta atenção, quem é que essa palavrinha, o climático, está modificando? Ela está modificando é o accord. Depois eu tenho vowing. To vow é jurar, né? Pode ser tanto o vowing como vow pode ser juramento também, sabe? Aquele juramento de casamento, né? Também é possível usar o marriage vows, né? São esses votos, esses juramentos que os noivos fazem, né? Também posso usar, peguei aqui um outro exemplo para você. He vowed it will ensure regional security. Então, ele prometeu assegurar a segurança regional, né? Ensure é assegurar. O will ensure, que ele vai assegurará, né? Tá no futuro, né? Então, é esse o significado de vow, tá? Depois, o que nós temos aqui? O make-up. Olha aqui de novo um phrasal verb. Presta atenção. To make você conhece. To make é fazer, não é? Agora, make up tem vários significados. Aqui, ele está com o significado de compensar. Compensar, tá? Eu trouxe aqui um outro exemplo. They will have to make up time lost during the strike. Então, eles terão que compensar o tempo perdido durante a greve. They will have to make up time lost during the strike. Strike é greve, ok? Bom, então, aqui, só que não é só isso que ele quer dizer. Ele também pode significar compor, né? Por exemplo, to make up a song, né? Compor uma música. Pode ser inventar, tá? To make up an excuse. O que é to make up an excuse? É inventar uma desculpa, não é?
Eu trouxe aqui outro exemplo. These arguments make up the case for the defense. Eu sei que a gente tem uma lawyer aqui, então quando eu posso eu trago exemplos dessa área, né? Olha lá, these arguments make up the case for the defense. Então, esses argumentos compõem o caso para a defesa, tá certo? Ele também pode significar reconciliar-se, né? Sabe quando briga e depois reconcilia? É assim. Então, olha o exemplo. She came back and they made up. O que eu tô dizendo? Ela voltou e eles se reconciliaram, ok? She came back and they made up, ok? Também pode significar maquiar-se, não é? O verbo. Então, por exemplo, she spent too much time making herself up. She spent too much time making herself up. Ela gastou muito tempo se maquiando. Ela passou muito tempo se maquiando, tá? Então, esses significados que eu tô te trazendo aqui é do make up como verbo, como um phrasal verb, tá? Porque to make é fazer. Se tá com o up aqui, virou phrasal verb. Agora, como substantivo, o make-up pode ser maquiagem, que vocês já conhecem. Pode ser composição. Olha o exemplo, eu trouxe aqui. Nutritional engineers analyze the nutritional makeup of food items. Ok? Então, os engenheiros, como é que chama isso? Nutricionistas? Não, engenheiro... eu esqueci como é que fala isso em português. Eles analisam, né, os elementos, a composição nutricional dos alimentos, né? Então, make-up, a composição, o make-up de um computador, de qualquer coisa, é a composição, tá? Bom, então é esse aqui o significado do make-up. Agora eu vou pro verbo to lose, lost, que é perder, né? Mas aqui, esse lost, aqui não é que ele perdeu. Lost time é o tempo perdido, né? Esse lost aqui, ele tá funcionando, ele tá modificando o time, ele tá funcionando como adjetivo, não é? Lost time, for lost time, pelo tempo perdido, ok? Dúvidas aqui, pessoal? Tô aguardando aqui para saber se tem dúvidas. Dúvidas. Antes da gente passar para as questões do jeito que apareceram no Stories, ok? Alguma perguntinha pode deixar aí. É importante, assim, você vê que uma palavrinha tem vários significados, né? Aí você tem que... isso é igual no português. Eu gosto de dar muito exemplo da palavra manga, né? O que é manga? Pode ser a fruta, pode ser a manga da blusa, pode ser o verbo mangar de alguém, né? Tirar sarro de alguém, né? Tem outros, eu descobri que tem alguma coisa também. Uma vez eu fiz a lista das palavras manga e tem um monte de significado. Agora só me vieram essas 3. Mas então é igual no português, a gente não pode reclamar, não. É a mesma coisa, tá? Só que a gente está agora aqui estudando um outro idioma, então você tem que ver o contexto, tá? Então vamos lá, eu vou passar aqui para vocês para as perguntinhas que nós fizemos sobre esse texto aí, né? Então, eu repeti o textinho. US officially rejoins Paris Climate Accord, vowing to make up for lost time. A primeira pergunta era sobre o rejoins, né? Eu acho que
A maioria das pessoas acertaram, né? Essa palavra, ela é um radical, é uma palavra que ela está completa, ou essa palavra tem um prefixo? E aí, a resposta, ela tem um prefixo. Esse rejoin, né? É o prefixo. Legal, tudo bem. Aí depois tem vowing. Vowing está sendo usado como juramento, um substantivo, ou como jurar, um verbo. Então, veja bem, nesse caso, vowing é um verbo. Então, os Estados Unidos oficialmente se juntam novamente ao Acordo Climático de Paris, jurando, fazendo juramento de compensar pelo tempo perdido. Então, eu sei que talvez as pessoas tenham confundido porque não tinha o verbo to be na frente, né? Is vowing, are vowing, né? Que é o jeito que a gente costuma ver esse contínuo, né? Que é esse tempo que está indicando aqui alguma coisa que está dando continuidade. Vowing, né? Mas é jurando, tá? Jurando, e depois o make-up no sentido de, é a próxima pergunta, make-up está no sentido de fazer, de compensar ou de maquiar, né? Então, ele está jurando compensar pelo tempo, o tempo perdido, né? Make up for lost time, tá certo? E aí, ficou claro? Vocês têm dúvidas? Me digam. É importante eu saber para eu poder esclarecer as dúvidas com vocês. Pode deixar aí nas perguntas, que vai ser um prazer, gente, esclarecer aí as dúvidas. E aí, vocês acharam que valeu a pena retomar os textos que eu tinha usado no Stories? Ou vocês prefeririam que tivesse sido algo novo? Eu fiquei na dúvida, sabe? Falei, bom, eles já responderam, já viram. Será que eles vão querer ver de novo os textos, né? É importante a gente saber a opinião de vocês para não ficar aí fazendo as coisas às escuras, né? É muito importante que vocês aí me digam, me deem um feedback. Alguma colocação, alguma pergunta, algum comentário? Vamos lá, pessoal. Bom, acho que não tem nenhuma pergunta, né? Se tivesse, vocês já teriam feito. Então, gente, deixa eu pôr aqui. Opa! Deixa eu tirar aqui. Eu quero colocar o meu muito obrigada pela presença de vocês. Sabe, é muito importante que vocês nos prestigiem. Eu fico muito feliz que vocês estão aproveitando isso tudo, né? Então, é um prazer trazer isso, o conteúdo para vocês. Se tiverem dúvidas, se tiverem algum conteúdo que vocês querem ver, pode me mandar que eu prepare e faça essa aula para vocês, tá bom? Só deixar aí nos comentários. Então, é isso, pessoal. A gente vai, então, terminando por aqui. Se não tem mais nenhuma dúvida, se não tem nenhuma pergunta... E eu espero que na semana que vem a gente consiga estar aqui de novo trazendo conteúdo para vocês, tá certo? Então é isso, obrigada pela presença e uma ótima semana para todo mundo, tá? Bye bye, see you!